Saudações alvinegras, o meu nome é Guilherme e este é o 19º episódio do podcast Irmandade Corintiana. Nós estamos na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso. Gravando aqui logo depois da partida contra o Cruzeiro. E aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio. 19ª rodada, o que significa que acabou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Estamos seguindo de perto a meta definida no começo do ano, que era estar entre os 4 primeiros do Brasileiro. Enfim, eventualmente ganhar a Copa do Brasil. Ainda estamos na Copa do Brasil, aliás, nem começamos a Copa do Brasil. E estamos lá em terceiro lugar no fim desse primeiro turno. E acho que é o máximo de luz que eu consigo achar para hoje, para agora. Bom, vamos falar mais disso daqui a pouco, porque aqui do meu outro lado direito está o Gibson. Salve, salve, alvinegrada. Então, cara, fim do primeiro turno. Eu só escolho que eu acho que não tem que encarar com a Copa do Brasil. Eu acho que tem que encarar com o brasileiro que se dane a Copa do Brasil. Eu não sou fã da Copa do Brasil. A meta foi estabelecida pelo Tite, não foi por mim, não. É, mas o Tite saiu fora, cara. Agora eu que tô mandando essa porra. Tudo embolado. A gente aí no G4. É aquele campeonato que uma rodadinha ali muda a posição de todo mundo. Prova disso é que o líder, o que era líder do campeonato, Sim. perdeu pro Lanterna. Sem dúvida. E caiu do G4. Não tá nem mais no G4 agora. Tá tudo tão próximo e tão maluco que tudo pode acontecer em uma ou duas rodadas. A volatilidade tá muito grande. Bom, então vamos falar logo dessa partida para entender essa rodada maluquete. O jogo começou prometendo, né? Logo no primeiro minuto, Logo no primeiro minuto, um gol, um ataque ali pela esquerda. O Marquinhos Gabriel já entra cruzando. O André aparece na área, dividindo lá. A bola não bate em ninguém. Sobra pro Giovanni Augusto, que pega a bola e chuta a bola bem no cox no zagueiro do Cruzeiro. Utilizando a palavra Cox. Pela terceira vez consecutiva, o Cox entra no podcast. Enfim, gol no primeiro minuto de jogo. Giovanni Augusto saiu para comemorar e falou: já fiz a minha parte. Acabou Adeus. o jogo pra mim aqui. Adeus. Poderia ter pedido a substituição naquele instante. Já é. Se bem que entrou depois. Bom, a gente tá se adiantando, mas entrou o Guilherme e era melhor ter continuado o Giovanni Augusto no campo. Mas não só por esse gol, mas ao longo dos próximos 20, 25 minutos, o Corinthians demonstrou uma intensidade, continuou atacando, continuou buscando, mas aos poucos foi olhando para o placar, percebendo que estava na frente e perdendo um pouco dessa intensidade aí e dando margem aí para de repente o Cruzeiro começar a pensar em se empolgar, né? Não, mas no primeiro tempo ainda não empolgou, né? O Cruzeiro também dominou as ações, dominou a bola, né? Ficou com mais tempo com a bola, mas também não foi tão incisivo. Eles demoraram um bom tempo ali pra passar o susto inicial ali. Depois eles foram se recuperando e entraram mais no jogo, né? Na verdade, eles iam passar o susto inicial, mas aí o juiz nos ajudou, no caso, né? Quando não verdade. deu o pênalti claríssimo do Cássio em cima do Ábila, e aí o Cruzeiro acabou ficando meio preocupado com essa questão do juiz. Vocês tá? entenderam tudo errado, cara. O atacante tá desequilibrado, o Cássio tentou ajudar o cara a se equilibrar e aí ele caiu. Com a ponta da chuteira. Pô, vocês estão entendendo tudo errado. O Cássio, o bom samaritano. Pô, Aqui na minha área ninguém cai. O cara tirou, ele impediu o gol e ainda salvou o atacante adversário. O cara tinha um emprego, uma medalha. Um Nobel da Paz, não é verdade? Isso, e o juiz, o troféu Mr. Magoo do ano também, né? Ele claramente não viu, acho que falou, se eu não vi, não aconteceu. Exatamente, o que os olhos não veem, o coração não Se sente. um jogador cai na área adversária e um juiz não vê, é pênalti? Esta é a pergunta filosófica. Pra aí isso pra todo que mundo. serve os auxiliares, né? Eles até mudaram de nome. Eu gostava mais quando era bandeirinha. Com certeza. Eles servem pra isso também, né? Ali o bandeirinha poderia ter levantado o seu instrumento e marcado a penalidade. De qualquer forma, o Cruzeiro no primeiro tempo, por conta do gol e da chuteira do Cássio e da cegueira do juiz, acabou não entrando muito no jogo. E
E aí no segundo tempo o Cruzeiro entrou melhor, né? Eu acho que o Mano, como bom ex-técnico do Corinthians, ele obviamente ouve a Irmandade corintiana. Sem dúvida. E ele sabe que o Corinthians tem tido esse hábito, porque a gente sempre fala aqui, de jogar um tempo bem e depois o outro não joga bem. Às vezes é difícil saber qual que é o tempo bom e qual que é o tempo ruim. Mas A como ele diferença falou, às vezes é um detalhezinho só. um detalhe como o gol, né? Exatamente. O detalhe do Parreira, né? O gol é exatamente. só um detalhe. Mas aí ele falou, bom, o Corinthians terminou o primeiro tempo na frente, esse deve ter sido o tempo bom. Então, o tempo ruim está por vir. Aí chegou lá no vestiário e falou, galera, o Corinthians vai jogar mal esse segundo tempo, vamos pra cima. E aí eles foram pra cima. Não, mas as alterações que eles fizeram, o time começou a jogar melhor. E as alterações que o Corinthians fez logo no começo do primeiro tempo de inverter. Não foi uma alteração de jogador, mas... Não foi uma substituição de Exatamente. jogador, mas foi uma alteração tática de inverter os jogadores, colocar trocar de lado, né? O Marquinhos Romero Gabriel. e o Marquinhos Gabriel. Cara, já aconteceu isso antes e já não funcionou bem do mesmo jeito da outra vez. Não tem jeito, cara. Marquinhos Gabriel joga melhor na esquerda, Romero joga melhor na direita e ponto, cara. Deixa os caras lá quietos, jogando bola. Acho que aquilo, numa jogada ou outra, como efeito Sim, surpresa, exatamente. funciona. Mas assim, você vai falar, vai virar no intervalo e vai falar, agora você ali, você aqui. Exatamente. Aí não adianta, aí perde o elemento Uma surpresa coisa, de da repente, coisa. eles terem até liberdade de eles mesmos falarem, se olharem no meio do jogo e falar, inverte. Pum, inverte rapidinho, eles 5 minutos. Fazer uma Aí, espécie pum, de inverte. carrossel. Exatamente, aí, né? mas agora, Nossa, como é uma imposição espécie de tática... carrossel com o Romero e o Marquinhos Gabriel. É uma poesia e tanto, né? Licença poética aqui tá bonito. Tinha o carrossel holandês, já teve o carrossel caipira do Mojimirim, que o Corinthians comprou naquela época lá atrás. Esse aí é o carrossel paraguaio, Exatamente. sei lá, enfim. Mas o fato é que sempre que inverte os dois, aí não dá muito certo. E hoje, pra variar, também não deu muito certo. E aí depois, em vez de desinverter, eu vou só me adiantar um pouquinho pra segunda substituição, mas em vez de desinverter a cagada, não, ele manteve a inversão e ainda arrancou o Romero do jogo. Tudo bem que o Marlon entrou bem no jogo e tal, mas não sei se ele entrou bem porque o Romero tá mal. O Romero não tá mal do outro lado, cara, tá mal do lado esquerdo. Você se adiantou um pouco, a gente pode falar da primeira substituição antes, que foi o Guilherme no Sim, lugar sim. do Giovanni Augusto. A gente já falou que o Giovanni Augusto, depois do gol, ao E a minuto... gente já falou muitas vezes que o Guilherme merece um lugar nesse time, que o Guilherme tem lugar para jogar, nossos 11 melhores jogadores têm que estar em campo. E hoje ficou claro que de repente o Guilherme não é um deles. Com certeza. Não é Se um a gente deles. começou a ficar com dúvida no último jogo, nesse a gente tá começando a bater o martelo. O que é maluquice, né? Porque o Guilherme, cara, teve atuações tão boas no campeonato. Sim. Tão No ano, ruins, né? No ano, sim. Mas são dois extremos, né? É difícil ver. Ele nunca tá no meio, né? Ele nunca tem uma atuação média. Ele joga mal pra cacete, ou ele joga muito bem, lança bem as bolas. Eu acho que tem a ver realmente com o sistema tático, o esquema tático que o Cristóvão tá montando aí, essa velocidade pelas laterais. Você vê que o tempo todo o Corinthians tá jogando pelas laterais. E aí o meio fica meio perdido nisso. Tanto o Giovanni Augusto pelo Sim. meio, tanto que o Giovanni Augusto quando aparece mais é quando ele cola nas laterais. Acho que isso tudo faz parte da ideia tática do Cristóvão e por isso que ele não encaixa o Guilherme ali. O Guilherme está fora da ideia tática. Da ideia tática dele. E aí ele resolveu provar pra gente, ele que ouve a Irmandade Corintiana bastante, já cansou de ouvir a gente cornetando o cara. Ele falou, cara, vou mostrar que o Guilherme não encaixa no time, não. E, enfim, acho que tá dando certo aí, tá nos convencendo. Seria um exagero falar que o gol do Cruzeiro, que aconteceu logo após a substituição do Giovanni Augusto com o Guilherme, teve alguma coisa a ver com essa substituição? Não sei, eu acho que Porque não. o Giovanni volta mais, né? Eu não sei, cara, o cara do Cruzeiro, tudo bem, foi um cruzamento bonito e o Ábila, cara, acho que 10 bolas daquela ele não vai acertar de novo aqui. Ele pegou muito bem a bola no meio do Balbuena e do... Mas talvez a Do bola Iago. não tivesse nem chegado na área, né? Porque o Giovanni Augusto, em alguns lances do primeiro tempo, tava marcando os Sobs. Inclusive tomou cartão amarelo por ter dado umas pauladas nos Sobs ali. Não sei, mas naquele momento ali, especificamente que rolou o gol do Cruzeiro, o Cruzeiro tá numa puta vai da torcida do Corinthians, né? E ele ficou cozinhando a bola de um lado pro outro, até achar um buraco, e achou o buraco e fez o gol. Se um tivesse e não tivesse, não sei se teria feito muita diferença, não. Eu acho que o que fez a diferença pra mim foi o mau posicionamento da nossa zaga, né? O tal do Ábila apareceu no meio, entre os dois. Mas, cara, foi de novo, foi um lance daqueles que é 1 em
100, cara. O cara não faz igual aquilo de novo. Eu não acompanho muito de perto esse Ábila, não sei qual que é o nível técnico dele. Foi um gol de muita precisão. Se ele tiver esse tipo de precisão com alguma consistência... Então, eu tive a impressão que ele não teve essa precisão no resto do jogo, até ele foi substituído depois. Mas tem que lembrar que ele tomou aquela pancada do Cássio também, tava meio abalado, né? E a gente tem que falar isso, esse Ábila chegou agora no Cruzeiro. Esse Ábila, tanto o Ábila quanto o Sobis chegaram durante o campeonato. Durante o campeonato. E esse Ábila já marcou acho que uns 3 gols. Já marcou 3 gols, o Sobis só na última rodada fez 3. Né? Então, por mais que tenha sido um chute de sorte, o rapaz tem marcado gols. E a diretoria do Corinthians não se mexe para contratar jogadores. Não, e além disso, o Cruzeiro que a gente pegou hoje não é o mesmo Cruzeiro que estava se ferrando há 3, 4 rodadas atrás. Né? Verdade. Ele já ganhou um pouco mais de corpo, um pouco mais de na confiança. rodada passada deram uma surra no Inter, a gente suou tanga pra ganhar do Inter. Então, cara, a gente não pegou o Cruzeiro, coitadinho. Tudo bem, eles estão na zona de rebaixamento, estão numa posição ruim, mas a tendência deles é de alta, com certeza. Eles não vão ficar ali muito tempo com esse time, não. Se a tendência do Cruzeiro é de alta, a do Corinthians... A do Corinthians, pra mim, é continuar ali nesse miolo ali que tá o campeonato. Eu falei no último podcast, eu acho que o que acaba com o campeonato é o primeiro time que começar a despontar na frente. Você acha que o Corinthians parece que vai melhorar? Ou o futebol do Corinthians é esse mesmo? Com esse time, eu acho que é esse. Não tem muito pra onde crescer. Só se chegar a contratar e acharem um atacante... Não precisa nem ser um cara famoso. Bom, mas acharam um moleque bom. De repente, um moleque vai lá e dá certo. Sabe aquela coisa que o cara encaixa no time? Mas, cara, fora isso, eu acho que o campeonato... O time é esse e o campeonato é esse. É esperar pra ver o que vai acontecer até o final. Eu acho que o Corinthians não tem um teto tão alto, mas também não tem um chão tão baixo. Assim. Sim, sem dúvida. Ele não vai ser tão ruim quanto o Cruzeiro foi em alguns momentos. Mas de repente, pelo menos no ataque, o Cruzeiro tem mais potencial pelos jogadores que tem. Qual que é o teto do Corinthians? Acho que é esse. Esses 4 vitórias seguidas, talvez conseguir 5 ali, porque dava naquele momento, com aquela sequência de times, mas precisa ter uma certa estrela para isso, que teve em determinado momento e agora não tá tendo. Tá tomando esses gols de lance de estrela, que não deveria tomar, ou que poderia não tomar. Não tá fazendo aqueles gols no final do jogo que costumava fazer, né? Já fez nesse campeonato, fez no Paulista. Continuo achando que se tiver um ou dois times que despontarem, que acertarem o time e começarem a ter um aproveitamento maior, ninguém vai segurar os dois não, vai ser... Mas enquanto tiver todo mundo embolado, a gente tá no jogo, tamo ali, tem chance. E vamos lá, Fábio, quem foi o nosso melhor jogador em campo hoje? O melhor jogador em campo foi o nosso querido, estimado lateral esquerdo Wendel, que por acaso hoje completou 100 partidas utilizando a camisa do Corinthians. Parabéns, Wendel, entrou em campo hoje defendendo o nosso time pela 100ª vez e se tornou o melhor em campo pela qualidade que ele teve no jogo. Não foi só porque troféu comemorativo, não. Foi porque ele jogou bem mesmo. Bom, no final do primeiro turno, né, as notas da Irmandade foram dadas em todas as partidas e o matemático Fábio fez as contas e, para nossa surpresa, ou não foi surpresa... Matemático formado em humanas, né? Mas tudo bem. O que é mais impressionante ainda o seu feito. Bom, a gente estabeleceu alguns critérios aqui para definir o melhor do primeiro turno, né? A gente excluiu jogadores que tinham menos do que 9 partidas. A gente tem jogado pelo menos metade das partidas do primeiro turno. O primeiro colocado foi o Fagner, que jogou 17 partidas, ficou com uma média perto de 6,3, ficou com 6,29 aí de média, né? A surpresa foi quando a gente desconsidera um pouco esse fator de número de jogos, esse critério de número de jogos, porque aí quem desponta, mas jogou apenas 7 partidas, é o Walter, que tem uma média absurda, assim, 6,79, quase 6,8, quase 7 ali. E em segundo lugar tá o nosso queridinho aqui da Irmandade, o Wilson, Talismã, também com uma Mas média ele jogou boa. pouco, né? Ele jogou pouco, apenas 4 partidas ele entrou. E o Gibson defende que ele deveria ser o titular. Ele e o Pedro Henrique, não só ele. O Pedro Henrique foi bem, não? Do time. Apesar daquele erro inicial, o Pedro Henrique foi bem. O Pedro Henrique teve uma nota acima dos demais da zaga, mas por conta daquele jogo lá, ele acabou não tendo uma nota muito boa no fim das contas, né? Ficou perto de 5,5. Quem tem uma nota boa, um zagueiro com uma nota boa, é o Felipe, que chegou a jogar 6 partidas nesse campeonato, tá com uma média 6 e pouquinho aí. Mas qual que é a média do Iago e do Balbuena? Estão lá embaixo. Os dois disputam aí o nosso perna de bagre.
Pô, então, eu não tô tão maluco assim, então de pedir o Pedro Henrique e o Wilson na zaga, hein? Bom, você dá parte dessas notas, né? Então, a sua opinião conta já na hora das notas, né? Mas o perna de Bagre do primeiro turno é o André, que jogou 9 partidas com a camisa do Corinthians e tem a nota média, até uma média razoavelmente redonda aí, 4,6, certinho, né lá. Eu achei que ia ser menos. Eu também. O Iago, que jogou apenas 8 partidas, então não se qualificou aqui para nosso final, tem 4,41, assim. Ele teve um paulista bom aí quando jogou, mas depois dessa contusão dele aí, ele realmente não jogou bem, não entrou bem. Não voltou, né? E vocês acham que nessa virada de turno seria um bom momento para o Cristóvão fazer essa alteração na zaga que a gente tá pedindo? Olha, eu não sei. Eu acho que qualquer hora é hora boa pra fazer alteração. Não precisa esperar o momento simbólico da troca de turno pra isso. Eu já teria trocado essa zaga faz tempo, cara. Há uns 2, 3 jogos atrás já tava... Tá me dando aflição, cara, ver o Balbuena e o Iago fazendo aquilo que eles estão fazendo. Eu não tô muito ligado se os dois já estão fora do departamento médico, se já estão jogando. O Wilson tava no banco já, inclusive, hoje. Né? O Pedro Henrique ainda não. É engraçado, porque o Corinthians, apesar dos pesares, ainda tem a melhor zaga do campeonato. Então eu acho difícil pro Cristóvão, na cabeça mais quadrada dele, que você vê que ele não gosta de inventar, a gente já falou sobre isso aqui, dele justificar uma mudança na zaga que é a melhor do campeonato. Aquela velha time que está ganhando não se mexe. Mas eu acho que não é que é a melhor zaga do campeonato, é a melhor defesa, o que é bem diferente de zaga. Sim, é verdade. Muito bem colocado. E eu queria lembrar também que na campanha do Penta, né? O Tite, o eterno Tite, teve a coragem de tirar o Chicão, né? E colocar o Paulo André, que vivia um momento melhor que o Chicão. Enfim, até causou um pouco de mal-estar ali internamente com o Chicão, que era capitão, enfim, vinha de muito mais tempo de clube. Eu acho que tendo esse histórico dentro do Corinthians, o Cristóvão não deveria se preocupar com isso, não. Bom, e o Gibson estava falando da nossa zaga. É legal lembrar que dessa semana o Pedro Henrique renovou o contrato com o Corinthians, né? Não sei quando terminaria o contrato que estava vigente, mas ele renovou até 2019 com o Corinthians. Não confundir com o Bruno Henrique, que ainda está acertando a renovação ou a saída dele pro ou pra Torino. Eu falo isso porque o nosso sobrinho Caleu às vezes confunde os dois. Também às vezes ele pensa que é o Jorge Henrique, ele gosta de... E acha que é o Cristóvão Colombo. Que é o Cristóvão Colombo, então. É o Pedro Henrique, o zagueiro, e não o Bruno Henrique, o volante. Mas eu acho legal, o Corinthians tem feito um movimento, já renovou com o Iago também, quando demonstrou ali que um potencial, renovou com o Felipe lá atrás e colheu os frutos disso na venda, então eu acho que isso é uma política boa do Corinthians de renovar com esses jovens talentos que aparecem, então eu acho uma boa iniciativa aí da diretoria, né, pra quem sabe aprender alguma coisa lá com o Marquinhos lá atrás, né, Falando só porque você tá pensando aqui agora, uma coisa me tá vindo na cabeça agora. Nos últimos 3 jogos, por aí, 4 jogos, eu tava sentindo que o Corinthians tava perdendo meio de campo nos jogos. Ele tinha um comando maior. Mas aí eu tava pensando, cara, eu acho que não foi que a gente perdeu o controle do meio de campo. Eu acho que o time tá menos compactado do que era. A impressão que eu tenho é que o Corinthians tá jogando com o time mais espalhado em campo do que jogava com o Tite. O Tite compactava mais. Mesmo com o Tite, o time desse ano era mais descompactado do que no passado, sem dúvida. Não, né? Isso não dá nem pra comparar. E parece realmente que tá se alargando, tá tendo mais chutão, mais lançamento. E talvez essa seja uma das questões que a gente perdeu um pouco do controle que a gente vem exercendo nos jogos. Acho que o nosso meio de campo deixou de ser tão efetivo e o time deixou de ser tão compactado. É uma boa teoria, é algo que o Cristóvão que tá nos ouvindo tem que ir atrás, tem que resolver. Coloca todo mundo na morsa e aperta aí pra deixar tudo juntinho. O Corinthians tem tido ao longo aí do campeonato uma iniciativa legal de usar a camisa para passar umas mensagens bacanas pro pessoal que estiver assistindo o jogo e tal. E hoje eles usaram o hashtag aí 10 anos Maria da Penha. Acho uma iniciativa bacana, valorizar aí todas as conquistas que as mulheres tiveram aí nos tempos recentes. Enfim, na sociedade de hoje é importante a gente valorizar isso, que ainda tem muito a ser conquistado aí nessa frente aí, né? É legal pensar e é legal incentivar a presença das mulheres no estádio também, né?
Sim, Eu sim. lembro que quando eu comecei a ir ao estádio, era raro ver mulher no estádio. Sem Hoje, dúvida. na arena, não é tão raro assim. É bastante comum ver mulheres É um na arena. movimento crescente, né? E fica mais bonito o estádio com mulher, né? Sem dúvida. Com certeza. E mais bonito ainda se o Corinthians ganhar, né? E falando em estádio bonito, hoje marcou também a volta do Corinthians ao Pacaembu. Né? Fazia aí quase 2 anos, ou mais de 2 anos, que o Corinthians não jogava no Pacaembu. Não jogava como mandante, porque o Corinthians jogou mandante, esse é. ano no Pacaembu, mas o mando era do Palmeiras. Parmeira. Como mandante no Pacaembu. Pô, foi bacana ver ali a torcida encher, a torcida comparecer em massa de novo. Apareceram aí mais de 33 mil. 34? É. Foi, acho. Não lembro agora. Eu acho que- 33 mil acho que pessoas, foi né? 33.400 pagantes. Foi bem a altura aí do que costuma ser na arena. O Pacaembu hoje não foi diferente da arena. Inclusive, não foi muito diferente dos últimos resultados que eles têm conseguido na arena, né? Infelizmente. Infelizmente, né? E a próxima partida, contra quem que é, Fábio? A próxima partida que abre o segundo turno é contra o Grêmio lá em Porto Lá. Alegre. No domingo às 11 horas. Domingo, dia dos pais, não No é isso? domingo, dia dos pais, bem na hora do almoço com os pais, o Corinthians vai estar terminando o seu jogo. Espero que arrancando uma vitória suada lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Seria bonito. Mas é um joguinho em pedreira já pra começar o segundo turno, né? O Grêmio, enfim, sempre esteve na ponta da tabela, lutando com o Corinthians nas Aham. posições e tal. Vai ser um jogo difícil. É o jogo para marcar território, definir aí o posicionamento, definir o que o Corinthians quer aí, né? Acho que vai dizer bastante aí sobre o time já. E depois de pegar o Grêmio, o Corinthians volta para a Arena, e aí também num horário alternativo, vai ser na segunda-feira às 10 da noite. Não na segunda logo depois do domingo, não vai ser jogando um dia às 11, outro dia às 10, vai ter uma semana e um dia depois vai pegar o Vitória na Arena Corinthians. Às 10 da noite? Às 8 da noite. Ah. Porque é dia 22. Opa! Opa! Às 8 da noite faz mais sentido. Às 8 da noite na segunda-feira, aí sim na Arena, a jogar contra o Vitória, que foi um time que a gente teve aquele jogo bem estranho no primeiro turno, que o Corinthians devia ter ganho, mas perdeu. Então, acho que podemos descontar aí, né? Mas é para começar a arrancada, vamos lá, né? Pegar o Grêmio lá, já ganhar 3 pontos, em casa depois ganhar mais 3, e aí decolar, partir para que o Corinthians seja esse time que decole na frente, que você prevê. Sem dúvida, Gilson. sem dúvida. Se ele não decolar, que pelo menos ninguém mais decora, a gente continue no bolo ali, porque continua vivo, continua com chance. Bom, a meta é essa, né? É. Ficar no bolo. Exatamente. A meta instituída pelo Tite não vai ser o Cristóvão que vai começar a riscar o caderninho do Tite agora, que vai falar, a meta é ficar entre os 5, não, é os 4 primeiros, Exatamente. ou o campeão da Copa do Brasil. Então, vamos lá. Então vamos lá, esse podcast fica por aqui, mas antes temos que lembrar, claro, sempre as nossas redes sociais. Bom, eu lembro que tem o Facebook e tem o Instagram, e tem também o SoundCloud e o YouTube, todos esses como Irmandade Corintiana, Com TH. e com TH. Mas e no Twitter? O Twitter, tava esquecendo do Twitter. Como é que é no Twitter, Gibson? No Twitter é diferente, é Irmandade Timão. Porque tem limite de caracteres, não dá pra ficar com a Irmandade Corintiana com TH. Irmandade Timão. E o Caleu já está montando aí, aliás, já está por aí, mas ninguém achou ainda o nosso Pokémon da Irmandade Timão. Você que está procurando aí no trânsito, enquanto nos ouve, quase batendo o carro, olhe para o lado, de repente o Irmandade Timão está do seu lado ali. Capture-o. Bom, depois dessa não nos resta mais nada a não ser o nosso Aguardar o segundo turno. Né? abraço até o segundo turno. E Vai Corinthians! Vai, Corinthians!